sou Juliano Carbonelli, estou aqui no Axions Connect, nosso podcast sobre tecnologia, inovações, novidades, informações. Hoje com Sidney Sosai, o líder do portfólio de automação da IBM, para a gente ter um bate-papo aqui sobre diversos assuntos super interessantes que vão desde automação, FinOps, CloudOps e todas essas linhas de segmento. Legal, obrigado Juliano, bom dia. Bom, meu nome é Sidney Sosai, como o Juliano falou, estou na IBM. Se eu somar desde o início, quase 30 anos na área de tecnologia, dos quais 4 anos eu passei na Microsoft e os demais dentro da IBM. Então eu já trabalho com tecnologia de ponta no mercado corporativo há um bom tempo. E acho que vai ser um papo legal, Juliano, para a gente trocar ideias aqui e falar um pouquinho do que aconteceu no mercado e do que vem para acontecer daqui pra frente. Obrigado novamente por você estar aqui. É uma super oportunidade para a gente conhecer mais, né? Para a gente ter desse seu conhecimento e de toda essa sua experiência aqui, entender, né? Até uma das primeiras perguntas que eu vou fazer para você é sobre isso, sobre essa mudança e todo esse tempo, essa complexidade de infraestrutura, de ambientes, desenvolvimento, aplicação, né? Como isso... Qual a sua visão hoje em dia, né? Nessa linha de automação e soluções da IBM, e a sua visão pessoal também de como isso tem... Como é o momento dessa complexidade? Eu vou tentar fazer um paralelo aqui, tá? Quando eu entrei na IBM foi em 95, como estagiário, né? Eu fiz economia, a minha primeira formação, depois fui fazer tecnologia, mas o meu primeiro emprego foi de office boy. E um dia eu fui na IBM levar um formulário para uma pessoa que trabalhava na empresa onde eu era office boy para fazer um curso de COBOL. Eu cheguei naquele prédio da Toy Icônico, olhei aquele e falei, que é isso, né? Um dia eu vou trabalhar numa empresa dessa. Isso passou, eu era estagiário, nem faculdade ainda fazia. E o tempo passou, eu fui para a faculdade. Na faculdade eu já trabalhava numa empresa, eu fazia... Naquela época, desenvolvimento de software para fazer etiqueta técnica. Essas etiquetas que vem em motor, peça de carro, para fazer a parte de... E eu vi um anúncio de um estágio na IBM. Eu vou lá, né? Eu queria fazer isso e fui lá prestar o estágio da IBM. Prestei o estágio e larguei o emprego para fazer estágio. Passaram-se naquela época, isso a gente está falando de 95, mais ou menos uns 4, 5 anos... O que eu entendia como tecnologia lá, o COBOL já era outra coisa. Uhum. E esse prazo para as tecnologias, eles foram se afunilando cada vez mais. Se você voltar a 20 anos, que não é muito tempo para a tecnologia, a gente saiu de um ambiente onde a tecnologia era contida dentro de um servidor, de um data center físico, de uma rede física controlada, e na ponta o cliente, o meu parceiro, interagindo. Então eu tinha controle de aplicação, tinha controle do meu servidor, tinha controle da minha rede e o mundo era mais simples. Os terminais basicamente não tinham nenhum tipo de processamento. Exato, assim, então assim, eu preocupava com segurança? Me preocupava, mas ela era também física. Uhum. Né? Eu me preocupava com código de aplicação? Sim, mas ela era contida num monolítico. Uhum. Eu me preocupava com o servidor? Sim, mas o meu limite era o servidor. Quando a gente passa, né, eu vou jogar lá para outro ponto que é onde a gente está hoje, as aplicações não são mais monolíticas. As aplicações são microserviços, APIs, né? Então te traz uma complexidade de gestão, de manutenção, de segurança, de governança que você não precisava se preocupar. Exato. É uma preocupação mais. A tua infraestrutura, onde ela era física e determinava o teu tamanho, a tua capacidade era determinada pelo tamanho do teu ambiente físico, dos teus servidores ou do teu data center, hoje ela é elástica. Então se você não controlar isso, você pode perder o controle da tua despesa, né? Num ambiente onde você tinha isso controlado, por mais que você errasse, o limite era a tua capacidade de processamento. Hoje você é elástico. Então você tem uma complexidade enorme do ponto de vista de governança, gestão financeira, e entra o tema que você falou de FinOps, dentro desse ambiente. Agora eu não tenho mais uma rede física minha, né? Eu tenho uma rede virtualmente disponível e me abre portas para ataques de todos os lados, onde eu já não tenho mais só aquele controle físico e preocupação com a minha aplicação. Eu tenho que me preocupar com as minhas APIs, me preocupar com meus microserviços, me preocupar com o meu link ou com a minha rede, me preocupar com o meu provedor de cloud. Então a segurança também complicou assim a níveis estratosféricos, né?
E lá na ponta, né, o cliente final, que antes a gente atendia com terminal, como você falou, hoje a gente atende ele com tablet, com celular, né? Hoje a gente opera banco, boa parte da nossa vida profissional pessoal está dentro de um celular, né, do device, que eu preciso agora desenvolver aplicações ágeis, da mesma forma que o mercado evolui do ponto de vista da tecnologia. O mercado que eu estou inserido, seja ele qual for, ele também evolui a passos largos, né? Então, como que eu tenho agilidade para desenvolver e customizar, evoluir e modelizar a aplicação? Antigamente eu tinha isso dentro do... Então, a minha esteira, de desenvolvimento, ela passa a ter que ter mais automação, mais governança, para que eu faça o provisionamento numa infraestrutura, essa que eu falei anteriormente, de uma maneira mais automatizada. E aí que a gente entra no contexto de... É que você falou uma palavra que eu gostei muito, que é a modernização. Na linha da modernização, porque assim, eu também sou 96, Natural, Adabas, e vivi aquele momento, e daí estou vivendo esse momento agora também, toda essa transformação digital, nuvem e tal, mas a gente viveu também aquele momento da explosão do Java, da Microsystems e toda essa... Então há muito legado, né? Há muita informação. Então quando você falou modernização, me veio isso em mente, porque eu sei, acho que a quantidade de soluções que eu vejo em Delphi, ainda presentes no mercado, e em Java, então, nos grandes enterprises, elas estão aí, e imagino que isso seja também um ponto aí de ação que vocês estão... É verdade, Juliano. Esse é um ponto. E você falou de Delphi. O Delphi, como outras linguagens, como... eu usava uma muito, cara. Flex? O C++ que seja, elas são anterior a um conceito que nasceu no mercado, que era a arquitetura via camada. Que nasceu lá em 97, 98. Por quê? As aplicações eram monolíticas, né? O código inserido dentro da aplicação, a lógica do negócio inserida dentro da aplicação e os dados inseridos dentro da aplicação. Quando você começa a progredir, assim, a dificuldade de você sair desse monolítico é muito grande, né? Então o que o mercado fez? Foi quando nasceu o Java, enfim, vamos montar a arquitetura em camadas, né? A IBM adotou 3 camadas, na época a Oracle 3 camadas, a Microsoft com .NET tinha uma outra visão, mas também era em camadas. Mas para quê? Para que você separasse a camada de código da camada de integração, da camada de dados, ou simplificar essas 3, né? Por quê? Porque quem detinha o conhecimento da lógica de negócio, não importava que código ou que linguagem você desenvolvia, e quem detinha a camada de dados, você criava uma transparência que ora o cliente estava com Oracle, ora com IBM, ora com Microsoft, enfim. Então você ficava agnóstico e tinha flexibilidade. Então o mundo foi para o ambiente Java. E o Java foi muito adotado nessa época por conta disso. Isso perdurou por várias, eu acho que pelo menos 2 décadas. Só que o Java ele chegou num ponto que foi até a versão, acho que Java 8 ou Java 9, que você seguia os padrões assim ipsis literis. Ou seja, tudo que você desenvolvesse em Java, se você pegasse um runtime da Oracle, falasse não quero mais a Oracle por algum motivo, ou não quero mais a IBM por algum motivo, e trocasse os runtimes, a aplicação funcionava perfeitamente. Mas perfeitamente, só trocava o servidor, o endereço das bibliotecas, carregava os jars e vida de série. Até aí as virtual machines abstraíam toda essa complexidade. Tudo, né? Abstraíam tudo, e isso trouxe uma evolução muito grande de tecnologia nesse período. Né? A gente evoluiu muito. As próprias fabricantes, a SAP, JD Edwards, começaram a desenvolver os seus aplicativos, seus front-ends, né, seus ERPs, em cima de servidores de aplicação. Porque isso trazia uma flexibilidade não só para os fabricantes, mas para os clientes também. Depois de uma época, o Java começou a adotar, assim, o mercado, enfim, a comunidade perdeu um pouco. Então, você criou um vale muito grande, ou seja, a partir do Java 8, Java 9, para o 17, 20 que tem agora, você não tem mais esses mesmos padrões. O que acontece com isso? Você gera lock-ins, né? Você gera armadilhas ou prisões dentro de certas aplicações ou certos códigos. Isso dificulta o cliente fazer modelização, tá?
Por outro lado, quem está com esse legado, Delphi e outras coisas para trás, o próprio Java, a partir do 8, a partir do final do ano não tem mais suporte. Isso é um ponto importantíssimo. Exato, e você pega vários clientes com aplicações críticas, aplicações de negócio, chegando numa data de limite. Mais ou menos, fazendo uma analogia com uma escala um pouco diferente, o bug do milênio. Você imagina Eu me lembro. Você imagina um banco, uma seguradora, uma empresa que tem manufatura, que tem uma aplicação que mantém aí equipamentos funcionando numa esteira de produção, com uma aplicação que não tem suporte. E pior, ela está fechada ali com uma dificuldade muito grande de você migrar, né? Então esse é um ponto que eu acho que é muito importante, que algumas empresas começaram a olhar. Não, o mercado ainda está dormente nisso, mas já tem empresas que vão ter um mega problema aqui, porque isso é risco operacional, né? Então tem aplicações que vai trazer um impacto, mas aquele impacto é controlável. Tem aplicações que geram risco operacional para as empresas muito grande, né? E aí áreas de controladoria, áreas que identificam o quão risco e financeiro esse problema pode trazer para a empresa, começa a bombardear a pressionar a área de tecnologia. Então esse é um problema existente hoje, que as empresas estão se movimentando para fazer, tá? E a parte boa é que existe caminho para fazer isso, né? E o que eu brinco muito, né? Hoje está todo mundo com a água no nariz, né? A ideia é pelo menos tirar a água da cabeça para fora da água para saber o que exatamente a gente precisa fazer. Esse é um ponto. Mas tem um outro que eu acho que também é importante, que está acontecendo exatamente agora. Com o advento de ir para a cloud, os clientes estão esquecendo de fazer o que eles fizeram lá na década de 2000, quando saíram do monolítico para a arquitetura 3 camadas. Tem muita gente redesenvolvendo a aplicação de ponta a ponta para uma cloud que seja, não preciso falar aqui os hyperscaling, mas sem pensar se isso aqui de fato está seguindo padrões abertos. Por que isso aqui é importante? Porque uma vez levado para uma dessas clouds, e ele quiser trocar, talvez ele tenha que refazer isso tudo de novo. O login novamente, né? E não são esses provedores que vão dizer isso para o cliente. Então cabe hoje aos novos CIOs, né, dessas empresas, seja ela pequena, média ou grande, entender se tudo isso que a gente está levando para o workload hoje, que eu tenho um grande acordo com o provedor, que seja IBM, que seja AWS, Microsoft, Google, não importa. Amanhã depois eu falo, pô, eu vou ter 2, eu quero ter 3, eu quero sair daquele e ir para um outro, seja pelo serviço, ou seja pelo preço menor, e eu estou com um novo lock-in. E pior, que esse lock-in, dependendo como ele foi construído, ou ele foi desenvolvido, ele volta à analogia lá do monolítico, porque talvez eu tenha que refazer praticamente tudo, né? Então quando a gente fala de microserviço, de Kubernetes, de servlets, etc e tal, a gente precisa entender ou até testar. Eu vou fazer outra analogia. Lá na época do backup, como a gente sabia se o backup funcionava? Não era fazendo backup, era fazendo restore. Exato. Concorda? Totalmente. Então, uma aplicação hoje, né, se eu estivesse numa posição dessa numa empresa, eu ia pegar uma aplicação que eu levei, ia fazer um contrato num outro hyperscale e rodar aqui para ver se funciona. Porque essa é a parte mais importante, é você ter o teu plano de backup e restore. Exato. Saber que sua aplicação vai rodar em diversos ambientes de uma maneira mais fluida. E falando sobre reescrever aplicações, eu não sei se você viu, vai ter uma alteração no modelo do CNPJ em julho do próximo ano. 6 de julho de 2026 tem uma nova... Tem uma nova estrutura, CNPJ alfanumérico. Então todo mundo vai precisar... É um outro bug do milênio, exatamente. Olha, isso é importante, sabe? Porque assim, tudo isso que a gente falou agora do legado Java vai impactar pra caramba. Exatamente. Vai impactar muito, porque tem muita coisa em cima dessas plataformas que provavelmente está sem suporte. E que o cliente, se ele não tem um plano para levar, ele vai deixar de novo isso aqui parado, porque ele tem que atender uma legislação, uma regulação. Isso acontece todo dia, tá? Esse é um exemplo, mas você pega no setor financeiro, o paciente vive soltando regulação, na própria parte fiscal vive soltando regulação, que as empresas têm que correr e ajustar seus sistemas. Então assim, se você não tiver um olhar para esse lock-in, do ponto de vista do que eu estou fazendo hoje, e eu não tiver um olhar para esse lock-in do que eu já tenho de lock-in de plataforma, de aplicação,
você vai ficar correndo atrás do dia a dia e esses dois negócios, esses dois componentes aqui, eles vão te estrangular lá na frente. Exatamente, exatamente. Ó, super interessante, isso é muito interessante. Mas queria mudar um pouco de assunto agora também. Falar sobre um pouco... tudo isso aí que você comentou tem a ver com custo de migração, custo de manutenção. Falamos, então, para fazer algo e você não ficar com um lock-in, você fazer testes em diversas nuvens, então você vai ter custos dentro de uma nuvem híbrida, de um ambiente híbrido, né? E esse eu acho que é um dos outros, diria assim, temas que os CIOs, que os gerentes de TI, eles têm se preocupado, que é como manter esses custos, principalmente agora também a utilização de inteligência artificial, as APIs que estão disponíveis dentro dessas plataformas, né? Como manter isso de uma maneira saudável, como controlar isso de uma maneira saudável. E eu sei que vocês estão com um portfólio bem interessante na linha de não digo controlar, mas observar realmente todos esses detalhes e executar. Conta um pouco mais sobre essa visão de FinOps e essa visão... eu vou te contar uma historinha antes de falar de FinOps, que ela é importante para entender a estratégia. Quando a gente fala de tecnologia, ela nasce na aplicação. Né? Assim, sem a aplicação aqui na ponta esquerda, né, ela não existe. Então, você tem um ciclo de desenvolvimento e um pouquinho disso que a gente falou, estrutura para entender, modernizar, dentro de uma esteira evolutiva, sem ficar pensando... sem esse controle, focar só no problema atual, ou seja, ter uma esteira evolutiva, teu custo aumenta. Então assim, esteira de desenvolvimento. Aí, desenvolvi bem ou mal, eu desenvolvi. Caro ou barato, eu acabei desenvolvendo. Agora eu preciso levar isso para produção, né? Eu preciso levar para rodar essa aplicação para que eu atenda meu negócio, meu cliente, uma necessidade específica. Aí eu tenho a monitoração e essa infraestrutura, né? Então, repare que o custo da tecnologia, ela nasce lá atrás, né? Quando você falou de portfólio, porque a IBM tem uma estrutura, um pilar específico de IT Automation e ela vem fazendo, inclusive, aquisições nos últimos anos para complementar esse portfólio, porque a gente entende que FinOps por si só não é só a ferramenta onde eu faço a gestão financeira, ela está lá na ponta direita. Perfeito. Né? Então não adianta eu implementar FinOps e falar, estou gastando mal aqui no Dev, né? Estou gastando mal na infraestrutura ou estou observando mal a minha aplicação, também estou tendo gasto. Né? Perfeito. Então quando eu falo de FinOps, eu posso começar com FinOps lá na ponta, mas a visão da IBM é que eu olhe toda a sua esteira de automação. Então eu preciso que você tenha automação no seu ciclo de desenvolvimento, modernização e criação de novas aplicações, APIs, que seja, né? Então criei isso, meu ambiente é cloud, multi-cloud, híbrido, legal. Como que eu monitoro essa aplicação? Como que eu faço que essa aplicação seja resiliente? Porque também tem uma aplicação bem montada numa estrutura com resiliência baixa. Você pega isso no varejo, pode ser problemas de milhares de dólares numa data festiva. Exato. Ou numa linha de produção, pode ser parada de linha de produção. Né? Então, como manter a resiliência aqui, né? Aí depois eu queria até falar de observabilidade contigo. Você comentou, agora eu lembrei de Black Friday. Black Friday. Posso até usar Black Friday como exemplo. Né? Então assim, desenvolvi uma aplicação para vender um produto X. Coloquei na Black Friday para funcionar. A aplicação começou a degradar. Estou perdendo venda. Onde está o problema? Está na aplicação, está na infraestrutura. Até você descobrir, você perdeu. Até você descobrir, você perdeu alguns milhões. Alguns né? milhões. Ou Exato. talvez além de perder alguns milhões, porque assim, quando você não sabe onde está o problema, como que a gente resolve geralmente? Na força bruta. O que é força bruta? A aplicação está degradando? Processador de memória disso aumenta até eu achar. Se você está num ambiente elástico, num ambiente de cloud, cara, você está aumentando a tua conta assim, brutalmente naquele período e não necessariamente você está transformando aquilo em venda. Exato. Né? Então você tem a monitoração do dev, a produção, o comportamento da aplicação, ele é importantíssimo para o teu FinOps. Porque às vezes eu acho que vale a gente falar de observar, você tem uma capacidade de observar a sua aplicação, é o momento da plataforma virar para você e falar assim, você vai ter degradação lá na frente nessa aplicação, o problema é de código.
Então, se a aplicação está consumindo X de processamento e essa curva vai te levar a X mais tanto, é um problema de aplicação. Você avisar, olha só com o contexto de automação, você avisar a galera da esteira desenvolvendo e eles conseguirem corrigir e você provisionar de novo antes de acontecer qualquer coisa. Então isso também é FinOps, isso é uma ação, né? E lá na ponta direita, eu chamo, né, a cereja do bolo quando eu tenho essa maturidade, porque aí eu consigo olhar de forma estruturada e financeira a minha conta de ponta a ponta, né? Você mora em condomínio? Moro. Fazer a comparação de FinOps. O teu condomínio, a água e o gás está separado? São separados. São separados. Então, você tem FinOps no seu condomínio, né? Agora, olha só a granularidade. Você tem a tua conta de energia. Quanto consome as tuas televisões, o teu fogão, a tua air fryer? Você não sabe. Não. Você poderia ter um grau mais sofisticado de FinOps dentro do teu condomínio, dentro da tua casa. A casa, exato. Tá? De forma que você fala, estou gastando muito, vou apagar a casa inteira. Às vezes você não precisa apagar a casa inteira. É usar talvez air fryer diferente, ou você já reduz em X%. Percebe a diferença? Num condomínio que você não tem água e luz no separado, já é um caos, né? Eu já vivi isso e assim, ninguém chega num acordo, porque assim, ninguém sabe o quanto gasta, tem a pessoa que faz bolo para vender fora, e de tudo, né? Isso não muda na empresa. Quando você tem uma conta de TI e você vira para os departamentos da empresa, você vira lá para a máquina e fala, tua conta é tanto. O cara vai falar, não, eu não uso tudo isso. Aí você volta para a linha de produto e fala, tua conta é 2 vezes essa. O cara fala, não, cara, eu gero receita, não vou pagar tudo isso. Joga em marketing. No final do dia, é uma dificuldade enorme de você ter, de fato, a quebra e aí a otimização desses custos. E quem fica, na verdade, com a ponta, geralmente é TI, porque eu não consigo ratear. E aí a despesa, aí vira despesa, não vira investimento. Exato. Porque quando você tem FinOps, de fato, na ponta, e a gente pega esse caso que a gente falou aqui de varejo, e eu falo que se eu fizer essa manutenção aqui, ou se eu talvez eu pegar essa aplicação e estender mais um percentual de consumo, eu posso aumentar minhas vendas, aí é investimento. Né? Você falando agora, me recordei de uma empresa enterprise aqui, grande aqui no Brasil, que eu acabei atendendo por um período, e eles tinham exatamente e estavam mantendo essa dificuldade de conseguir separar exatamente os custos e queriam chegar numa granularidade específica até para conseguir compartilhar esses custos dentro dos departamentos. Acabei que eu não sei mais o que foi o final que aconteceu, mas imagino que eles ainda têm algumas dores específicas sobre esse sistema. Eu gosto de usar o tema da conta de luz, da conta de água, porque ela tem uma analogia perfeita com o cloud, ela tem elasticidade. Exato. Você pode consumir. Você pode consumir infinitamente. Se abrir a torneira da tua casa, vai ficar caindo água o quanto quiser. Agora, sim, você está aproveitando aqui, não, você está desperdiçando. E cloud nas empresas é a mesma coisa. A cloud, assim, quando começou o boom de cloud, a primeira coisa assim, vai ser mais barato. Esse era o mote de cloud. Aí descobriram que não era mais barato. Se você não tiver FinOps, não tiver essa gestão, automação, ela é mais cara. Aí o segundo mote de cloud era, eu tenho agilidade. Se você não tiver automação, você não tem agilidade. Se você tiver um processo de GMUD padrão que você tem para o teu on-prem, para a tua infraestrutura, você não ganhou nada, vai ser mais caro. Vai ser mais caro, né? Você não tem a latência, ou às vezes, que você precisa. Você tem a maior. Então, você observar a tua rede, o comportamento da tua aplicação do ponto de vista de cloud também é importante. Que você não tinha. Então, assim, o cenário de cloud, quando a gente compara no nosso dia a dia, a gente entende, consegue fazer essa analogia do que FinOps é importante, né? Porque assim, né, a tua rede que eu comentei aqui é a mesma coisa que o teu encanamento, né? Então, assim, pode estar chegando água de qualidade. Se o teu encanamento da tua casa é ruim, a água que vai chegar na tua torneira é ruim. Essa visão de FinOps que você passou agora, e esse fim a fim, assim, é fundamental para que as coisas aconteçam bem. Mas como você vê que hoje os clientes estão... Ou quem está preparado realmente para receber essa mensagem?
Porque às vezes você vai conversar, alguns conseguem entender como um processo, conseguem entender como uma visão mais ampla. Alguns acham que é só uma ferramenta que vai dar um Power BI para eles lá, que vai mostrar um dashboard mágico que vai salvar algum dinheiro. Mas não entende que daí tem todo um processo de execução a ser efetivamente executado lá dentro. Esse é um mercado que exige maturidade. Né? Então, quando você ouve, você deu 3 cenários que, se você estivesse fazendo um assessment nos clientes, você já ia identificar a maturidade dele. Né? E FinOps, como qualquer tecnologia, ela depende de 3 coisas: tecnologia boa, processos bons e pessoas boas. Como qualquer tecnologia, como qualquer projeto, envolve 3 pilares, né? Tecnologia, pessoas e processos. A parte boa de FinOps, que em geral as empresas não têm processo, porque não tinham FinOps, não tinham essa problemática hoje, né, do ambiente cloud e multi-cloud tem, né? Antiga, como eu falei no começo da nossa conversa, no ambiente monolítico, assim, a preocupação de despesa é quando que o meu servidor vai depreciar, que eu perco a garantia do fabricante, se eu preciso mais eu vou trocar, né? Então, como a cloud ela te traz uma complexidade maior do ponto de vista de infraestrutura, rede, segurança e elasticidade, eu preciso desenvolver uma prática nova. Veja que na maior parte das empresas, quem tem a preocupação de FinOps, às vezes não é nem o CIO, é o CFO. E em alguns casos está pendurado na área de finanças, não está pendurado na área de tecnologia. Que não tem a visão completa de como executar. Exato. E na maioria das empresas, quando ele já está na área de finanças, você vê que a maturidade já está aumentando. Deixa de ser um cara que está preocupado com Power BI, com a planilha. Ele quer saber o custo de ponta a ponta. E aí chega num ponto que é o seguinte: como fazer isso? Né? A parte boa dessa história é que assim, é muito mais fácil você escrever uma história num caderno em branco do que apagar e reescrever. Que é o que a gente falou das aplicações, aquelas já estão escritas. Tem o desafio de reescrever. Né? Aqui eu vou ter que montar num processo. Então, assim, empresa que de fato ela já levou esse patamar de discussão ao nível financeiro, ela já está meio um caminho andado. Né? O que ela precisa definir uma ferramenta de forma a ser de fato uma ferramenta, não planilha, não assim, ferramenta realmente para fazer FinOps, e empresas que fazem de fato, ajudem ela na construção dos processos para entregar FinOps. Né? Eu tive na quarta-feira, hoje é quinta, terça-feira, a gente tem um grande banco que começou um projeto dessa magnitude faz um ano e pouco, 1 ano e meio. E o projeto foi se faseando, né? A gente fez um kickoff agora para apresentar para toda a comunidade de dev. Veja, deve ter lá seus 5.000 a 8.000 desenvolvedores, assim, né? Então, pense o seguinte: quando é uma empresa menor, você tem mais controle. Quando começa as empresas a crescer, isso também na manufatura acontece, e as empresas elas estão quebradas em comunidades, em tribos, a dificuldade de você ter FinOps é muito grande. Então, o que eles fizeram? Fizeram toda a parte de processo, esteira de processo, governança, implementaram, testaram, viram o real benefício, e agora estão levando o FinOps como um modelo para as comunidades usarem. Veja que interessante. Então, assim, a comunidade do Juliano que toca, sei lá, a parte de Safer Payment, por exemplo, ela vai redesenvolver ou vai desenvolver as aplicações e vai incluir dentro de um processo de FinOps para que no final do dia eu veja, putz, isso aqui vai ficar mais barato aqui, vai ficar mais barato aqui, ou vai ficar mais barato aqui. Eu tenho um controle financeiro. E eu tenho um controle financeiro. E eles já estão na granularidade da Air Fryer e da tua televisão lá que eu te falei. Veja, implementaram o primeiro FinOps dentro de casa, como uma visão de casa, como que eu diminuo minha conta como um todo, legal, agora eu já tenho isso implementado. Como eu olho meus, né, me fala, espaços dentro da minha casa, né, e consigo otimizar e dar para cada para cada área a capacidade de gerenciar seu custo, né? É a mesma coisa que você chegar em casa e falar: filho, ó, conta de luz aqui é R$500, o teu quarto consome 100, você precisa baixar para 80. Mas eu tenho a televisão, eu tenho meu videogame, eu tenho, cara, isso você vai ter que gerenciar, você tem 80. Você colocou bem que processos, pessoas, né, e tecnologia tem que estar envolvido.
no pilar tecnologia, hoje está muito se falando então em capacidades de inteligência artificial. Imagino que isso, de certa maneira, dê direcionamentos ou previsibilidade ou algum modelo preditivo para ajudar nessa visão, né? Como que está a visão hoje de todas essas ferramentas de automação utilizando essas capacidades de IA no dia a dia? Porque assim, eu sou uma das pessoas que sou entusiasta de IA, mas eu não acho que é mágico. Eu vivo isso desde principalmente em 2015, quando a IBM colocou o Watson e a gente trabalhou bastante lá, mas eu sei muito bem que existe um esforço a ser executado para poder consumir e tirar o valor da capacidade da IA efetivamente. Então aquilo não é mágico, mas ele vai ajudar. Como que estão essas capacidades hoje lá dentro? Então, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo para contar a história de IA. Tá bom. A IBM já começou com IA há muito tempo atrás, né? E o IA no mercado corporativo ele é bem diferente do que a gente entende no mercado privado. Uhum. Por que isso é importante pontuar isso, né? Porque nós como pessoas, e provavelmente muitas pessoas vão estar ouvindo esse podcast, tem interação com IA através de um Copilot, um ChatGPT, de várias tools que tem aí na internet. A hora que você entra, você acha um monte. Uhum. Aquilo são interfaces que você faz, ou seja, para ela ser efetiva, eu preciso de um humano, né? Uhum. Então assim, se você pergunta à mão, a resposta é ruim, né? Então eu tenho que saber perguntar. Isso é o que a gente chama vamos chamar de uma IA conversacional, mas ela é generalista, né? Uhum. Quando você fala do Watson lá atrás, a gente já faz fugiu a palavra, cara. Conversacional. Ela é um dos segmentos de IA, uhum. né? Eu tenho IA para reconhecimento facial, que a gente usa muito, inclusive na parte de segurança, né? Uhum. Eu tenho vários outros módulos de IA para reconhecimento textual, né? Então você pega, a gente tem projetos de bancos aqui que o cara lê dezenas de processos em papel, uhum. já faz uma análise daquele processo e fala, ó, você tem X% de chance de ganhar ou X% de chance de perder, melhor fazer um acordo. Então ele já dá para a área jurídica da empresa um trabalho muito mais refinado com IA do que ele ter que ler centenas e centenas, dezenas de processos diariamente, uhum. né? O que está ali por trás desse reconhecimento de papel e dessa análise do processo? Conhecimento de processo. E aí que entra os LLMs, né? Por que eu estou voltando um pouquinho na história? Porque o LLM, ele não pode ser genérico o suficiente, como que é os que a gente usa no dia a dia, né? Você fala de A a Z, você vai fazer uma pergunta de um produto, vai falar de política, vai pedir recomendação de bolsa, vai pedir um site, ele vai te falar de tudo. Uhum. E aí onde talvez, quando você aprofunda muito, acontecem as alucinações, né? Então, mas isso para o nosso dia a dia não tem problema, uhum. né? Nas empresas, uma alucinação pode gerar um prejuízo. Então, as empresas, e a IBM, ela vem desde essa época criando o que a gente chama de LLMs específicos. Não acredita? Primeiro que o custo de você ficar atualizando e melhorando um LLM, uhum. ele é brutal. Para quem fala a gente está falando aqui de consumo, de cloud, de SG, ele consome muito processamento, muita energia, né? Tem estudos aí que mostram que se você for processar todos os modelos de LLM existentes, você talvez não tenha energia suficiente no mundo para processar isso. A gente vê o tamanho da problemática que está por trás disso. E o conceito da IBM foi sempre construir LLMs específicos. Então, o teu problema é jurídico, construir um LLM jurídico. O Watson vai trabalhar nisso, né? E a gente veio construindo LLMs específicos ao longo do tempo. Exato. Desde o ano retrasado, onde a gente reestruturou a nossa área de software, a gente definiu que IA não é só um pilar para o mercado. A gente ia fazer o que a gente chama de infused, sei lá como a gente traduz essa palavra, mas a gente ia embarcar IA em todas as nossas tecnologias, tá? Por que isso é importante? Aí eu vou pegar toda essa história que a gente contou. Quando a gente fala lá do desenvolvimento de aplicação, lembra que a gente falou do Java. Pensa o seguinte, o cliente que quer pegar as aplicações Java dele que estão ficando sem suporte, a gente falou aqui dos problemas de
de negócio, problema de controladoria, ele fala, cara, como que eu migro isso aqui? Né? Então a gente tem um modelo, um LLM específico para Java. O que ele faz? Ele vai olhar a tua aplicação Java e vai pegar aquela aplicação Java e trazer ela para a versão que você precisa e falar, ó, esses pedaços aqui não são mais suportados. Isso é sensacional. Imagina o seguinte, um desenvolvedor Java que está na versão, que é um desenvolvedor hoje Java, que vai ser a versão 20, provavelmente ele vai gastar um tempo gigante para entender a 8 e fazer todo esse deparo. Eu entrego isso pronto para ele, ele refaz. Veja, se eu for fazer isso num Copilot, eu vou usar o Copilot como já podia ser o Gemini, e fizer essas perguntas para ele, as perguntas vão ser genéricas. O resultado é genérico. Esse LLM ele te responde especificamente de Java. Tá? Como eu também tenho um módulo específico para Ansible, ou seja, para clientes que usam Red Hat Ansible para automação de processo de produção. Né? Então eu tenho um módulo para isso. E eu também tenho um módulo Watson genérico, que é o similar ao Copilot, que é o Gemini. Então a IBM começou a fazer módulos de LLM específicos. É para que eu tenha, vou chamar de mini LLMs para facilitar, para te ajudar no teu ciclo de modernização das tuas aplicações. E que isso seja um ciclo contínuo, depois de implementado, que ele aprenda também efetivamente com você, mas ele traz todo esse conhecimento do ambiente, ou Java, esqueci o termo agora, do Red Hat, né? Quando eu vou para infraestrutura, ou seja, desenvolver a aplicação, que eu desde o começo, que eu vou para infraestrutura, então uma vez definida a aplicação, eu entro no módulo de automação e de observação da infraestrutura. E a observação da infraestrutura ela requer vários componentes. Ela requer rede física, rede lógica, segurança, processador, memória, disco, a aplicação e uma série de outros que eu estou esquecendo. Hoje, quando você faz observabilidade com qualquer ferramenta que você tenha hoje, seja IBM, seja qualquer outro fabricante, tem vários grandes no mercado, Cruzeiro. A dificuldade ou a capacidade de entender a problemática depende do conhecimento das pessoas que estão conduzindo a disciplina de observabilidade. Né? Então, assim, de novo, não adianta nesse modelo você ter boas ferramentas se a equipe não é boa. O conceito da IBM, o que ela traz para dentro da plataforma dela? Ela traz a parte de LLM também para cá. Então, ou seja, a gente tem um modelo de mini LLM, que eu também estou usando aqui, que traz carregado nele conceitos de observabilidade de todas essas dimensões que eu estou falando. Perfeito. Tá? Para que eu consiga fazer correlação de eventos e saber se o seu problema não é na aplicação. Teu problema é o teu servidor que tem o disco, que tem lá o MTBA dele já apontando para mini LLMs especialistas. Exato. E ele vai aprendendo cada dia mais com o teu ambiente. Então você começa a depender menos de pessoas especializadas, ele vai começar a te atender mais e te dar o que a gente chama do prognóstico do que vai acontecer. Então você vai começar a agir de forma ativa no problema e não reativa. Você pega no mercado de telecomunicações, por exemplo, que ele é muito forte nessa parte de rede física, antena, dispositivos, a dificuldade que eles têm hoje de fazer uma manutenção quando tem uma parada em algum lugar. Por quê? Por mais que a gente esteja falando talvez só de rede física e alguns componentes lógicos na rede, eu não estou nem envolvendo a aplicação, identificar onde é o problema é onde você gasta a maior parte do tempo, não é na resolução. Então, quando eu consigo saber que eu vou ter um problema onde eu vou ter e agir, eu consigo resolver muito mais rápido e às vezes o problema nem chega a aparecer. O usuário, a aplicação, né, o sistema, ele não chega nem a perceber. E lá no final, na ponta direita, de novo, quando a gente fala de FinOps, o que é FinOps? Né? São dois componentes que a gente tem muito fortes, na verdade são três. Né? Um que a gente chama que o mercado chama de ARM, que é Application Resource Management, que é o quê? Eu olhar para dentro do teu ambiente, seja de cloud, seja de VMware, e falar, se você fizer isso daqui, você vai otimizar o teu ambiente em tanto, você vai reduzir em tanto. Por que ele sabe isso? Porque ele tem um LLM embaixo. Então ele nunca fez nada na tua infraestrutura. Você plugou hoje, ele vai fazer uma leitura e vai falar, se você fizer esses ajustes aqui, você vai ter uma economia, uma melhora de performance em X%. Por quê?
porque a gente já traz esse conhecimento embarcado. O que acontece muito aqui em ambiente cloud? Lembra lá do dev que a gente conversou? Ele monta uma aplicação. Geralmente o dev ele tem uma dificuldade enorme de mensurar qual que é o capacity planning daquela aplicação. Não está preocupado com isso. No ambiente on-premise, qual que era o limite que a gente conversou anteriormente? O servidor, o data center, a máquina que deram para ele. Então ele falava, qual que é o tamanho? A máquina. Era isso. Depois ele ia lá fazer o fine tuning e ajustar se precisasse. Senão deixava rolar ali. No ambiente cloud, voltando ali a torneirinha, a água infinita, é infinito. Uhum. Se esse cara dimensionou muito mal essa aplicação, eu estou jogando dinheiro, água pelo ralo, sem precisar consumir aquela água, né? Então esse cara vai ficar olhando. Então isso é uma maneira de você saber se a tua grama está alta, uhum, e saber se a grama está alta e cortar ela é um desafio. E saber a altura da grama é outro. É saber a altura. Exatamente. É saber a altura e em que altura que eu mantenho essa grama. Porque cortar a grama errado é tão ruim quanto ter a grama alta, você mata a grama. Né? Então, esse modelo de LLM no FinOps também te faz isso. Legal. E isso é um ciclo contínuo. Clientes que têm mais de uma cloud, ele pode chegar e falar o seguinte, ó, você está rodando a tua aplicação aqui do Black Friday no Hyperscaling A, se você rodar no B é mais barato. Se você tem mais de uma nuvem, aí entra de novo a automação. Como que eu faço para fazer o change da aplicação, né? O provisionamento aqui, o provisionamento aqui. Lembra aqui da automação que eu falei aqui dentro da infraestrutura? Se eu tenho a automação aqui, eu faço isso num clique. Né? Eu tenho os processos definidos na minha ferramenta aqui de ARM, ela pode fazer isso automático, ou se você tem uma ferramenta de governança de chamado, de incidente, de Gmundo, você integra. Sei lá, um ServiceNow, um ITSM da vida, você fala, ó, Juliano, tua aplicação do Black Friday, que você é o dono da aplicação, fala, ó, ela é mais barata rodar nesse provedor B do que no A onde estava. Autoriza? Autoriza. Se provisionou. Então ele faz isso de maneira automática. Outra coisa que é interessante, ele começa a ler a tua aplicação e fala assim, ó, tem várias aplicações aqui, pegar banco, por exemplo. Faz sentido ter uma aplicação rodando de investimento depois das 5h30? Não faz, ninguém, assim, os bancos fecham, você não aplica. Então assim, tenho certeza que se você fizer um diagnóstico em vários clientes, a aplicação bancária dele está consumindo recursos. Necessitaria. Exato. Então existe um conceito que a gente chama de parking. Então assim, eu olho o teu ambiente e falo, ó, essas aplicações, elas poderiam estar dormindo à noite, subir 8 horas da manhã, 11 horas da manhã é o horário do pico, nessas datas aqui, então você pode começar com menos recurso, aumentar o recurso e diminuir o recurso. Então é o tal da grama que você fazer. Então você só consegue fazer isso tendo IA por trás. As informações e o IA te ajudando bastante. Então quando você fala de IA, a estratégia da IBM é embarcar IA em todos os processos de tecnologia, por isso a unidade chama IT Automation, então automação de desenvolvimento, automação de infraestrutura e FinOps, para que eu consiga de fato levar automação e inteligência artificial para o cliente. E não faz sentido o cliente ficar montando LLM, né? Minerando LLM, melhorando LLM, se já tem alguém fazendo isso específico. Né? E alguém que conhece muito. Exato, não adianta você pegar um LLM genérico, como eu tenho o Grafite, o IBM, agora até esqueci, o Grafite. O Llama da o Grafite. É o Grafite, IBM é Grafite. Às vezes eu esqueço. O Grafite que também é o paralelo do Llama, que é o paralelo do OpenAI, para fazer isso. Né? Vou pegar o Grafite, o Llama, o OpenAI para ensinar o cara a fazer depara de aplicação. Não vai fazer bem. Né? Vou pegar isso para fazer automação de infraestrutura. Ele não vai fazer diagnóstico de rede, de aplicação, não vai fazer correlação. E para FinOps também não. Então a gente pegou no nosso para uso corporativo, a gente começou a especializar ele. Legal. E a gente está embarcando isso em todas as tecnologias que a gente tem. Investimento grande da IBM, né? Investimento massivo para conseguir ter esses especialistas, né? Essas visões de LLM especialistas. Essa parte de investimento ela é importante. A gente investiu nos últimos 4 anos por volta de 18 bilhões em aquisições de empresas.
Depois da Red Hat, que foi a maior aquisição da IBM da história, a gente fez a aquisição da Aptio e do Turbonomic, que complementa esse portfólio de FinOps que eu comentei. A segunda maior, desculpa, depois da Red Hat, a segunda maior foi a HashiCorp, que a gente comprou o ano passado, meados do final do ano, e a gente trouxe de fato para dentro da IBM agora, por um motivo bem simples. A gente não queria a plataforma dentro da IBM antes de estar com serviços integrados, né? Então a parte da HashiCorp faz toda a automação de infraestrutura junto com os componentes que a IBM já tem, então a gente entrega automação de ponta a ponta. A terceira maior aquisição foi FinOps, né, que veio através da aquisição da Apt e da Turbonomics, que faz a parte de FinOps. E a gente fez uma série de outras aquisições na parte de modelização de Java, enfim. Foi a própria Software AG que a gente comprou para fazer a parte de gestão e gerenciamento de APIs, né? Então o mercado de API a gente é muito bom, muito forte, a IBM tem um portfólio muito bom, mas para ambiente on-prem. Porque é o que vem da história da IBM que a gente vê lá atrás, né? Então dentro do portfólio de WebSphere você tem todo o arsenal assim fantástico, mas a IBM ela era mais pobre, vamos dizer assim, quando eu falo de cloud. Então tudo que tinha a ver com a estratégia de IBM Cloud, Multicloud, que é a estratégia da IBM, ela fez aquisições. Então quando ela percebeu que o portfólio de Web Methods, por exemplo, StreamSets, que eram produtos da Software AG, eles compunham esse portfólio de gestão de API e segurança de API, e a IBM foi lá e comprou esse componente e trouxe para dentro. Quando ela identificou que a Turbonomic e a Aptio eram empresas que complementavam o portfólio de FinOps, ela comprou e trouxe para dentro, né? E a HashiCorp idem agora dentro desse pilar. Então tem um investimento muito grande nesse ciclo, porque aquilo que você falou logo no início, o mercado agora ele é muito mais rápido do que era antes. Então antes você precisava de uma tecnologia, você desenvolvia. Você tem laboratório, P&D, você faz. Agora o time to market, assim, quando você olha uma direção que o mercado está indo, se você vê que o teu ciclo de pôr um produto no mercado vai demorar muito e existe alguém muito especialista e importante que tem um fit com a tua estratégia da você vai lá e compra. Exato, tem que. Mas esse conhecer a si próprio, saber sua estratégia, ter essa definição tem sido diferencial aí da IBM. Isso para os clientes também, Juliano, é importante. Porque o que os clientes mais querem também é a agilidade dos seus parceiros de tecnologia. Exato. Então não adianta o cliente ter agilidade e às vezes até necessidade de colocar o seu negócio no ar rápido, se o parceiro que ele escolheu para a tecnologia não atende com a tecnologia o que ele precisa para o negócio ali no tempo, né? Então a gente vem muito sistematicamente fazendo isso. Isso eu falo dentro do meu portfólio de IT Automation, mas o portfólio de Data &I, que é o portfólio de outro diretor dentro da IBM, que cuida da parte inclusive de Watson também. E ele vem fazendo várias aquisições ou parcerias, né? A gente acabou de anunciar uma parceria grande entre IBM e Oracle para a parte de AI, né? Se você voltar um tempo, esse cara, água e óleo, né? Não misturar. Improvável. Né? Era quase impossível. Quase impossível. O improvável né? O impossível é ter um viés de praticamente não dá. Era algo quase impossível. Hoje acontece, né? Saber tomar essas decisões de parceria rápidas é importante. Então antes, assim, você... Por quê? Porque você fala, cara, não me interessa fazer essas parcerias porque eu vou desenvolver tudo de ponta a ponta. Sim. E vou pôr produtos. A gente chegou a ter 10 unidades de negócio de software. Hoje a gente tem 3. Né? Por quê? Porque essas 3, elas demandam exatamente o que o cliente precisa de tecnologia e agilidade que a gente precisa, ou a gente entrega ou a gente compra. Basicamente isso. Então, o cliente fica se preocupado, pô, não vai demorar para sair a versão XPTO aquela a cada 3 meses. Que eu preciso, que tá... E a gente ganhou um negócio, capacidade, a gente ganhou uma capacidade interessante. Muitas funcionalidades, principalmente de FinOps, a gente vem aprendendo com os clientes. Então o que a gente pega? Imagina o seguinte, como a gente, os laboratórios eles se especializaram dentro da estrutura da unidade de negócio, então uma demanda que um cliente traz e a gente entende que aquilo atende outros clientes, a gente manda implementar. Prioridade maior, mas já... Então não é o produto que traz as funcionalidades que o cliente usa.
A gente está na abordagem do que o cliente precisa, a gente transforma em produto para o mercado utilizar. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, porque é a realidade, é o dia a dia, o que é necessário realmente para implementação. Não, mas Sousa, excelente. Obrigado pela sua visita. Não sei se quiser se tiver algum outro tema, algum outro ponto que você queira abordar, ou falar que você vê a importância que a gente não cobriu aqui, fique à vontade. Te agradeço, Juliana. Não, eu acho que a gente cobriu tudo, como eu falei, né? Se deixar, eu fico falando aqui o dia inteiro. Mas foi excelente. Sou entusiasta de tecnologia. Eu acho que, assim, te agradeço o tempo, assim, fico à disposição para quantas vezes precisar. Legal. Se eu puder contribuir e agregar, estou à disposição. Eu acho que esse tema que você trouxe ele é extremamente pertinente. As empresas, muitas delas, não sabem por onde começar, por onde continuar. A gente tem visto, tenho visitado muitos clientes e tenho visto a grande importância. Eu acho que a Axian tem toda a capacidade de fazer isso. A IBM com tecnologia consegue aportar tecnologia para ajudar os clientes, os seus clientes principalmente nessa jornada, e ela é uma jornada que você define por onde começar, e ele não vai ser o mesmo padrão para todos os clientes. Mas o que é importante? A parte de infraestrutura de IT Automation, ela é única em todos os clientes. Ela começa com desenvolvimento, ela tem um meio com infraestrutura e ela termina com FinOps. Se a necessidade do teu cliente é começar por FinOps e seguir esse caminho, começar por Dev, seguir esse caminho, começar por infraestrutura e abrir, você consegue fazer, porque de fato é uma jornada, né? Você pode pegar 3 bancos de varejo grandes do Brasil. Eles não têm a mesma jornada. Eles têm o mesmo problema. Mas eles não fazem a mesma jornada. Não fazem. E o importante é que a gente consegue atender a jornada de ponta a ponta, e empresas como a Axian ajudam a gente a estruturar processos, pessoas, para atender a jornada que o cliente precisa dentro da necessidade dele. Exatamente. Perfeito. Obrigado. Obrigado a vocês por terem ficado conosco. Esperem a próxima, que vai ser bem interessante também. Um abraço. Se você tem interesse em conteúdos de negócios e tecnologia, se inscreva no canal, curta e compartilhe.